E fala aí pessoal, ligado aqui no Historiverse, eu sou o Gustavo, né gente? Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo sobre filme, né? E dessa vez com esse filme aqui, né? Então, vou puxar a vinheta e a gente já vai começar a falar, beleza? Bora lá! Então, gente, hoje estamos aqui para falar de Como Treinar o Seu Dragão live action, né? Como Treinar o Seu Dragão de 2025, né, gente? O filme estreou no dia 7 de junho, né? Esse mês. Eu tô gravando isso aqui no dia 15, tá? Gravando isso aqui no dia 15. Eu assisti o filme no dia da estreia dele, foi dia 7. Então, já uma semana, eu tô gravando isso aqui uma semana depois de ter assistido o filme. Então eu vou falar um pouco mais do filme. Então vai ter, muito provavelmente vai ser que nem o do Lilo e Stitch, onde eu falei algumas coisas que teve spoilers, né? Então quem ainda não assistiu o filme ou quem assistiu a animação também pode ficar aqui, porque basicamente o filme live action é a animação, só que com algumas modificações ali narrativas para funcionar melhor no filme, né? Uma das mudanças principais que eu já vou dizer é a importância que a personagem da Astrid teve nesse filme. Nesse filme, a personagem foi muito melhor desenvolvida. No filme original ela já é bem desenvolvida. Aqui ela foi muito mais desenvolvida do que no filme original. E isso é um ponto muito positivo. E eu já vou falar aqui que é um filme incrível, gente. Esse filme, basicamente, eu acho que é uma aula de como deve se fazer um live action de um filme clássico. Porque, pra quem não lembra, né, Como Treinar o Seu Dragão original, né, que vai aparecer aqui, é o de 2010, né, a gente tá em 2025, já faz um bom tempo desde o filme original, né. Então, vamos lá. Eu já vou dar o primeiro ponto aqui, que é um pouco da mudança da personalidade do personagem do Soluço, né? Que aqui dessa vez ele meio que dá pra ver que teve uma posição muito menos sarcástica do que na animação original. Ele era um pouco sarcástico na animação original, aqui eles tiraram um pouquinho disso, mas ficou muito bem. Quem tá interpretando o Soluço nessa versão é o Manson Temes, né, esse aqui. Gente, o cara mandou muito bem como Soluço. Ele pegou muito o que é o Soluço da animação e trouxe pra vida real. Encaixou muito perfeito. E a interação que ele teve com o Banguela do live action é muito boa. Banguela, pra mim, é um dos meus personagens fictícios, os animais favoritos, gente. Quando eu fui assistir o filme, eu ainda comprei isso aqui, ó. Não era esse balde que eu queria comprar, mas o balde ainda é lindo, olha só. Esse balde com todos os dragões, né, da guarda do dragão, né, de Berk. E isso que eu vou falar também gente, como a ambientação desse filme é maravilhosa, é linda, parece que está em Berk de volta. Tanto que eles foram para outro país para construir os cenários, eles construíram um cenário, então os cenários de Berk são construídos, foram 20 casas construídas para esse filme. Eles recriaram o campo de batalha de onde eles usavam para treinar com dragões na animação. Cara, eles se empenharam muito. Mas também, né, o que dizer quando você chama o diretor da animação para dirigir um live action, né? O Dean DeBois, que é esse aqui que vai aparecer, ele é o diretor tanto da animação quanto do live action, né? A DreamWorks chamou ele para dirigir o live action e ele aceitou, justamente para as pessoas não estragarem o que ele fez muitos anos atrás ali, porque a gente sabe que Como Treinar o Seu Dragão é uma franquia que se popularizou muito e é um dos poucos filmes animados que tem uma trilogia muito boa, né? E o mais triste disso é que dá pra ver que a DreamWorks se importou em trazer o criador para esse filme, mas não fizeram isso para Lilo e Stitch. Para quem não sabe, o Dean DeBois também é o criador de Lilo e Stitch. Então, são dois filmes live actions que saíram recentemente, um perto do outro, é do mesmo criador, só que um teve o seu criador de volta e o outro infelizmente não teve, mas fez o que deu pra fazer e ficou legal. Mas esse aqui ficou perfeito. A diferença é essa. Como Treinar o Seu Dragão em live action, ele tem muitos pontos legais. O ponto principal que eu vou falar aqui também é a atriz que faz Astrid, que é
A Nico Parker. Pra quem já viu a primeira temporada de The Last of Us, ela foi a atriz que fez a filha do Joel na série. E, cara, ela como Astrid ficou muito bem. Ela ficou muito legal. Ela deu. A personagem no filme teve muito mais camadas na animação. Como ela falando numa cena que ela veio de baixo e tá subindo pra tentar se tornar líder. E ela tem uma rixa com o Soluço por ele levar a vida fácil, já que ele é filho do chefe dos Vikings, né? Que é o Estoico Imenso, né? Que nesse filme é interpretado pelo Gerald Butler. Que ficou incrível, gente. Todos os atores ficaram incríveis, mesmo os coadjuvantes ali, que é a equipe do Soluço, que fica um pouco mais de lado no primeiro filme. Aqui ficou um pouco também, mas todos os atores pegaram muito bem os personagens. A gente também tem o Bocão, né, que é o personagem que é o mentor do Soluço em questão de ferreiro, né, o ferreiro da aldeia, que é o mentor do Soluço, que ficou muito perfeito na animação. O Bocão, ele ficou muito bom nessa adaptação. Aqui ele tá sendo interpretado pelo Nick Frost, que ficou muito legal. O cara parece mesmo o Bocão em live action. Pra quem viu ele também, eu lembro que o filme que eu assisti com ele foi Todo Mundo Quase Morto, um filme em inglês de zumbis muito legal. É bem divertido, é um filme de comédia com zumbis, é bem divertido de assistir. E daí a gente também tem os outros, né, os personagens ali do desenho que são a equipe do Soluço, né? A gente tem o Melequento, né, que é o que tá sendo interpretado pelo Gabriel Holling. Ficou muito legal. Ele é um personagem que ficou com umas camadas bem interessantes por causa do pai dele, que ele tem um negócio com o pai, que o pai tem meio que, parece que tem uma vergonha do filho, mas ele acha que o pai dele é orgulhoso dele, que o pai dele que é o Gosmento, que tá sendo interpretado pelo Peter Serafinowicz, né? Apareceu aqui. E legal é que eles exploraram essa relação dos dois, que nas animações pouca gente sabe, né? Mas foi explorada essa relação dos dois nas séries de Como Treinar o Seu Dragão, né? Pra quem não sabe, né? Como Treinar o Seu Dragão teve 4 séries diferentes, no caso, né? Que teve a primeira série, depois teve uma segunda temporada com outro nome, mas daí era com mais alguns outros episódios. Daí teve uma série de 6 temporadas pra explicar os 5 anos que se passaram do primeiro filme até o segundo filme. E daí era a equipe um pouco mais velha. E daí a gente teve uma série mais recente que se passa 3.000 anos depois dos acontecimentos dos 3 filmes originais de Como Treinar o Seu Dragão, que se passam nos tempos modernos, que eu acabei de terminar de assistir. Eu assisti essa série, eu acabei de terminar ela, que é Como Treinar o Seu Dragão, os Nove Reinos. Eu acabei de assistir essa série porque eu tô muito no pique agora de Como Treinar o Seu Dragão, porque, gente, Como Treinar o Seu Dragão é uma das franquias pra mim que eu gosto bastante, e principalmente eu gosto muito do tema de dragão. Pra quem já viu as minhas lives, né, lá na Roxinha, viu que quando eu jogo no VR Chat, meu personagem lá é uma mistura de dragão, então eu tenho esse negócio com dragões, eu gosto bastante de dragões, e lá o meu personagem é um dragão também, então eu tenho bastante essa. Eu acho que muita dessa minha ligação com dragões acabou vindo da animação do Como Treinar o Seu Dragão, por causa da paixão que eu desenvolvi, principalmente pelo Banguela. Eu tenho uma paixão enorme por esse dragão. Ele é um dragão que eu adoro muito na animação. Eu adoro os outros dragões, né? Mas o Banguela pra mim é muito especial. Eu não sei porque, alguma coisa, algum vínculo que eu tive com o personagem que eu não sei explicar direito. Mas daí eu vou falar agora também dos outros personagens, né? A gente também tem o Perna de Peixe, né? Que é aquele sabe tudo, que sabe dos dragões, né? Tem os negócios. Que é interpretado pelo ator que fez o Fire Fist no filme do Deadpool 2, né? Que é o Julian Dennison, né? Que é esse personagem, que é esse ator aqui. E daí a gente também tem os gêmeos, né, na animação. Pra quem lembra, né, os 2 gêmeos meio bobões, né, da equipe, né, que tem aquele dragão de 2 cabeças, né, que tá aqui, né, esse daqui.
daqui, né? Que é o vômito, o arroto e o vômito, né? Que eles deram o nome pros dragões, né? Que daí a gente tem o Cabeça Dura, né? Que foi que os gêmeos, né? Que foram interpretados, a gente tem o Cabeça Dura, que aqui eles também mudaram um pouquinho, né? Agora eles são ruivos no filme, né? Na animação original eles são loiros, né? Mas ficou bem legal, sinceramente, eu gostei bastante. E os atores pegaram muito bem a essência do que é aqueles dois irmãos na animação. Ficou muito legal, a interação dos dois é incrível que eles são irmãos e ficou muito divertido. Como eu falei, a gente tem o Cabeça Dura, né? Que é interpretado pelo ator Harry Trevalduin, né, que apareceu aqui. Eu gostei bastante da atuação dele. E daí a gente tem a cabeça quente, né, que é interpretada pela atriz Bronwyn James, né? Eles apareceram aqui, né? Os dois. E, gente, os dois. Você pega, dá pra acreditar que aqueles dois são irmãos, eles são muito bons, a atuação dos dois juntos é muito bom. Os dois estão bem idiotas, como eram na animação, que eles eram meio os bobões da equipe, né? Eles eram os mais bobinhos da equipe. Seguido depois pelo Melequento, depois a gente tem o Perna de Peixe, que é o Perna de Peixe é o terceiro mais inteligente da equipe, né? Porque a gente sabe que o primeiro é o Soluço, o segundo é a Astrid, né? O Perna de Peixe é o terceiro, daí vem o Melequento como quarto, daí vem a Cabeça Dura e a Cabeça Quente como o Cabeça Dura e a Cabeça Quente que vem ali no final com uma certa dificuldade, né? A animação, o filme segue basicamente toda a animação. Todo aquele negócio do Soluço querer se provar ser um viking pro pai dele e depois aprendendo que tudo que eles sabiam de dragões estava errado quando ele derrubou o Banguela, né? O Fúria da Noite. Acontece a mesma coisa do filme. Basicamente, todo o enredo do live action é animação, gente. É o que todo mundo falava. É animação em live action. Então, se você não quer gastar o seu dinheiro com o filme, tá, não vai assistir o filme. Eu fui porque eu vou falar uma coisa aqui. Eu não assisti o primeiro filme no cinema. Eu só assisti o 2 e o 3 no cinema. Eu nunca assisti o primeiro filme no cinema. Eu assisti quando ele já tinha saído pra DVD. Uma coisa que eu me arrependi muito depois que eu vi o primeiro filme pela primeira vez. E poder ir no cinema, ter essa experiência de ver o primeiro filme, foi maravilhoso. Foi uma tensão, uma coisa enorme. Ver o personagem que eu gosto, o Banguela, sendo criado pra vida real. Que na animação ele tinha aqueles jeitos dele, o olhar, aquela penetração que você sente com o dragão. O olhar dele é lindo, é lindo. O Banguela se expressava muito pelo olhar na animação. E no filme eles fizeram certinho, ele conseguiu recriar isso. É muito lindo. O Banguela em live action ficou ótimo, os dragões em live action ficaram incríveis, o CGI não é esquisito, o CGI parece muito que você tá vendo um lagarto gigante de verdade, com asas, é muito lindo. Principalmente porque eles usaram alguns mecanismos para poder jogar o CGI por cima, né? Tinha próteses para um Banguela, tinha também nas cenas de voo, né? Teve uma tecnologia que eles usaram, né? Eles usaram a mesma tecnologia do touro mecânico para fazer algumas cenas de voo, né? Tanto que isso tanto que com uma coisa dessa aconteceu do ator, né? Do ator do Soluço, o Manson Thames, ele se machucou fazendo uma das cenas de voo do Soluço. Numa das cenas que ele tava fazendo o voo do Soluço, ele achou que o boneco ia pra baixo, ele se jogou pra baixo, mas o boneco veio pra cima e acertou o queixo dele. Ele teve que tomar 4 pontos no queixo, e uma coisa que agora deixou ele basicamente como Soluço de verdade, porque os pontos que ele levou no queixo é a mesma cicatriz que o próprio Soluço tem nas animações. Pra quem lembra, né? O Soluço tem uma cicatriz no queixo e agora o ator dele também tem uma cicatriz igual. Então, tipo, cara, se não era pra ele ser o Soluço, eu não sei o que é. Mas, sério, tem muitas coisas. A Astrid nessa animação, ela mostra muito mais camadas, dá muito mais destaque pra personagem junto com o Soluço. Tanto que no live action dá pra ver que, na verdade, dessa vez são 3 protagonistas principais. É o Soluço, é a Astrid e é o Banguela. Dá pra ver que também, aos poucos, a Astrid vai começando a se importar mais com o Soluço, né? Diferente na animação que parece um pouquinho jogado. Eu tô falando parece, não é que é jogado, mas parece um pouco jogado. Aqui não, aqui teve uma construção bem legal. Principalmente quando os dois estavam lutando contra o Terror Terrível, né? Na verdade, que eles estavam lutando com a Tempestade, né? Que é a dragão da Astrid, lá no campo de batalha, né? E é legal isso porque
ela viu que as madeiras iam cair em cima do soluço. Eu lembro que a versão da animação, a Astrid, ela não ia se importar muito com isso, mas a versão do live action, quando ela viu que a madeira ia cair em cima do soluço, ela se jogou pra proteger o soluço. Isso foi muito legal, foi um desenvolvimento de empatia que começaram a construir com a Astrid ali pro soluço e ficou muito bem, foi uma coisa muito bem-vinda, né? Tem algumas cenas que foram retiradas do filme, por exemplo, tinha uma cena onde ele aprendia sobre aquilo dos dragões não serem a prova de fogo por dentro, como eles são por fora, né? É retirada aqui, que pra muitos não sabem, né? Mas o Terror Terrível, que é aquela espécie de dragão, ele era o Banguela original. Ele era pra ser o Banguela original. Ele é o Banguela das histórias, dos livros de Como Treinar o Seu Dragão, né? Pra quem não sabe, os filmes foram baseados nos livros, né? E uma coisa muito legal é que aqui no Brasil, todos os personagens importantes, todo o elenco principal foi dublado pelos mesmos atores da animação, né? Então o dublador do Soluço, né, continuou sendo o Gustavo Pereira, né? Foi muito legal, eles mantiveram todos, né? A Luísa Palomares continuou dublando a Astrid, então foi muito legal. Todas as vozes, pra quem viu o desenho dublado em 2010 até o ano do último filme, são os mesmos dubladores de novo, né? Claro que o dublador do Cabeça Quente, né, teve que ser mudado depois de um tempo, né? Que agora é o Fabrício Vilaverde, né? Pra quem lembra, né, que o filme original, né, de Como Treinar o Seu Dragão, né? Ele tinha sido dublado o na dublagem original lá de 2010, no primeiro filme, né? O Cabeça Quente foi dublado pelo Caio César, né? Que era o dublador do Harry Potter, né? Que infelizmente faleceu em 2015, né? Ele também era PM e infelizmente faleceu cumprindo o dever dele. E daí tiveram que substituir, né? O dublador do Cabeça Quente, né? Que ficou muito bom, né? Os dois dubladores eles mandaram muito bem, tanto que o Fabrício Vilaverde ele conseguiu até que pegar bem o jeito que parecia que ainda era o Caio César dublando, então ficou muito legal. Ele pegou muita responsa pra substituir também um nome grande na dublagem, né? Ele também é um nome grande, mas foi uma responsa grande pela questão também do personagem já ter tido uma voz anterior, né? Mas ele mandou muito bem nisso. No filme é muito bem, é muito boa. E tem aquela cena, as cenas do Soluço e do Banguela se conectando, é muito linda. Na animação, no live action é muito lindo, né? Quando o Soluço faz aquele negócio da mão e encosta pela primeira vez no Banguela. É lindo de ver aquela cena. Os dois conhecendo, o Soluço aprendendo as coisas e replicando com os outros dragões. É muito legal. A cena do primeiro voo é uma coisa linda. Aqui eles deixaram mais dramática a cena do primeiro voo. E ficou muito lindo, gente. Eu lembro que na hora do... Eu já sabia o que ia acontecer, mas eu ainda fiquei sem respirar no cinema. Eu fiquei, tipo, muito nervoso, porque... Quando uma direção é bem feita, mesmo você sabendo o que vai acontecer, ainda arrepia. E eu tava todo arrepiado no cinema. Foi uma coisa muito linda de ver em tela. Eu gostei muito. Tem a cena também, depois que a Astrid descobre sobre o Banguela, né? Que foi uma coisa que me mudou um pouquinho. Que quando a Astrid pede desculpas pro Banguela por ter quase machucado ele, ela encosta nele pra ele sentir ela também. É muito legal. Que tem isso agora no live action, eles colocaram isso. Sentir o dragão com a mão, o dragão também te sentir, então ficou muito legal. Tem aquela virada, né? Aquela quebrada quando o Stoico volta pra Berk depois de ter saído, né? E deixado o Bocão cuidando dos novos recrutas, né? Que daí, quando ele volta, daí tem aquela briga que o Soluço fala que não é um viking, que não é um deles, né? Aqui ele teve muito mais respeito também com o capacete da mãe dele, né? O capacete da Valka, né? Onde em vez dele jogar no chão, não, ele colocou com calma e daí falou que não era um deles, né? Que ele não era que nem os vikings, né, em si, que ele era um viking diferente, né? Que foi quando o Dente de Anzol quase matou ele, né? Que pra quem não sabe, o Dente de Anzol é o... Pô, esqueci qual que é o dragão, mas vai aparecer aqui, né? Que é aquele dragão que pega fogo por inteiro, né? Que bota fogo no corpo todo, que é o dragão do Melequento, né? Ele é o dragão que o Melequento o Melequento usa, né? É o que se ligou com o Melequento. Então é muito legal essa cena. Daí tem aquele negócio da briga com ele, com o pai do Soluço, e o pai ele fala lá que os dragões mataram centenas de vikings e os vikings mataram milhares dos dragões. É uma cena muito mais pesada aqui, porque a dublagem a atuação deixou mais pesada nessa versão e ficou muito boa.
E aquela cena do Stock falando que que ele não sabe como é que o Soluço é filho dele, deixa um drama muito maior. Daí tem aquele negócio, né? Aquela virada do herói ali que ele foi ensinar pros outros, mas aquele discurso que a Astrid falou que ele foi o primeiro viking a montar num dragão, é um negócio muito legal. No filme, eles mandaram muito bem nisso. Então, basicamente, o filme todo é a mesma coisa da animação, mudando uma coisinha ou outra, mas deixando muito perfeito pra realidade, porque você pega, você sente que aquele filme é real, você sente os personagens, você sente a ligação deles, você sente a amizade sendo construída, você sente a ligação. O Soluço e a Astrid nesse live action, cara, do começo ao fim, os dois têm uma química enorme, os dois atores têm uma química que eu não consigo explicar, que é uma maravilha. A trilha sonora do filme é a mesma da animação, é perfeita, não tem defeitos. Quando, no primeiro voo, quando a trilha sonora começa, aquele tan, 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 é incrível, não tem o que reclamar. Esse filme, de todos assim, como eu falei, ele tem muita coisa que ele muda, mas ele ainda é perfeito. Ele não é um perfeito como a animação original, porque pra mim a animação é um 10. É um 10 completo. A primeira animação é um 10. Eu já falei aqui, eu acho que eu nunca falei, mas pra mim, tipo, Como Treinar o Seu Dragão 1 é um 10, o 2 é um 8, 8,5 e o último é um 9, 9,5. Eu gosto muito de Como Treinar o Seu Dragão. A trilogia pra mim é perfeita. Eu não vejo muitos erros nela. Aqui eu vejo um filme nota 8,5 com toda certeza. Cara, Como Treinar o Seu Dragão live action, principalmente nas cenas com o Banguela e o Soluço, tem uma carga emocional muito grande. Quando chega naquela luta final com o Morte Rubra, que é aquele dragão gigante, o Soluço lutando com o Banguela, o Estoico falando que tinha orgulho do Soluço, e o Banguela e o Soluço se ligando pra uma batalha que foi incrível. É lindo de se ver o Banguela desesperado pra salvar o Soluço que caiu dele nas chamas do Morte Rubra que tava explodindo no chão. É lindo. O Estoico pedindo desculpas pro Banguela. É uma coisa muito linda. Ele fazendo carinho no Banguela, pedindo desculpas por tudo. O Banguela abrindo as asas com o Soluço nos braços. É uma coisa muito linda de se ver. Em live action ficou perfeito. Eu amo essas cenas no filme original. E no live action amei mais ainda. Porque principalmente poder ver o Banguela sendo trazido pra vida real, mesmo que por CGI, foi uma coisa muito legal de se ver. E ele parece um gato gigante, isso que é legal. Tem todos esses aspectos, né? Que ele foi baseado também no gato de um dos diretores do filme, né? Na época, né? E daí eles conseguiram trazer isso pra vida real de volta e ficou muito incrível. Gente, pra mim, Como Treinar o Seu Dragão, tanto a animação quanto o filme são incríveis. E o legal de Como Treinar o Seu Dragão é que sempre é um filme com consequências, né? Porque quando o Soluço acaba com Morte Rubra, o Banguela tenta salvar ele e ele perde a perna, né? O Banguela, por causa do Soluço, o Banguela perdeu a barbatana esquerda, né? E ele não pôde voar, a barbatana da cauda dele, ele não pôde mais voar, por isso que o Soluço criou um mecanismo pra ajudar o Banguela a voar, com ele sendo o piloto do Banguela, sendo o piloto pro Banguela poder voar. E o Banguela, tentando salvar o Soluço, infelizmente não conseguiu salvar nas pernas dele, né? Um pé dele, no caso, né? O Soluço perdeu o pé esquerdo e tem a cena do Banguela ajudando o Soluço a andar, que é muito legal, porque mostra que os dois estão incompletos, mas juntos eles estão completos, e é uma coisa muito linda de ver. E chega no final, né, tem aquele beijão que a Astrid dá no Soluço, e cara, foi uma construção muito boa pra esse casal, porque a química desses dois, como eu falei, é incrível. A química da Nico Parker com o Manson Thames é muito boa, os dois me pegaram muito nessa relação dos dois. Como Treinar o Seu Dragão live action, basicamente é o filme original, é o filme de 2010 pra vida real, com algumas cenas modificadas, mas muitas cenas boas. Conseguiu pegar toda a emoção do primeiro filme e trazer pra um live action. E isso que eu falo que é um live action bem feito. Ele conseguiu pegar todas as emoções que você sentiu lá em 2010 e trazer pra 2025 perfeitamente. Não tenho o que reclamar desse filme. Só por causa de algumas mudanças, às vezes, né? E às vezes porque o live action limita algumas outras coisas, né? Não pode ser tão lúdico por ser live action. Mas pra mim,
Como Treinar o Seu Dragão Live Action 2025 é um sólido 8,5, como eu falei antes, né? Pra mim é um 8,5 perfeito, não tem muito o que reclamar. Pra mim é um filme definitivo de como tem que ser feito um live action de uma animação clássica. Mas é isso aí, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo aí do canal. Não se esqueça de olhar minhas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. E também não se esqueça de olhar a nossa descrição ali com o meu multiverso do estouro, né? E não se esqueça de entrar na nossa Terra 4, que é lá no Discord, para não perder quando... Porque se você não recebe notificações do YouTube quando sair vídeos novos aqui do canal, lá no nossa Terra 4, no Discord, avisa quando sair os vídeos aqui do canal, os vídeos lá do Estouriverse e quando saem as minhas lives lá na roxinha na Terra 1, né? Então é isso aí, gente. Como Treinar o Seu Dragão pra mim foi um filme muito bem-vindo pra 2025 e merece ser toda a beleza que ele tem e tudo que o pessoal tá falando de bem dele. Então é isso aí. Espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenham curtido no vídeo e nos vemos na próxima. Então é isso, pessoal. Beijos. Fui.